prática de altar é uma prática central dentro do xamanismo. E, na verdade, dentro de toda religião, todo ato demiúrgico, né? Toda celebração e toda a convocação, a conjuração de forças e o manuseio desses espaços espirituais, dessas energias que colocam coisas em movimento. Então, assim, o altar é onde a gente firma o nosso poder pessoal, firma a nossa estabilidade, porque a gente está na dimensão humana, esse negócio balança muito, e ele também é a representação do nosso coração. Então, os objetos que a gente coloca no altar não são escolhas mentais, são representações que de fato acordam o nosso principal chakra, que é o cardíaco, né? Principal, o que digamos assim, aonde é o centro ali acontece um encontro de forças poderosas, né? E é o lugar onde a gente presta contas para nós mesmos quando a gente morre. Então, assim, quando tem a gota branca que fica no topo da cabeça e a gota vermelha que fica no períneo, no chakra básico, e a gente morre, elas se encontram, uma desce, outra sobe, e elas se encontram no coração antes da nossa essência acabar de sair do corpo. Então é ali, nesse encontro dessa essência, que é a essência das nossas aspirações espirituais com os nossos desejos terrestres, nosso instinto de conservação mesmo, nossas paixões, né, todos nossos ódios, todos os venenos, ali ele sobe para o coração, e nesse encontro é que realmente não é Deus que julga a gente, que fala assim, caraca, eu não sustentei o que o meu espírito queria ou não sustentei, né? Então, e daí, a gente sai do corpo. Então, o altar é isso, é uma síntese muito importante, né? Toda religião, por exemplo, independe, tipo assim, Lama Tseren, que é da Tara Vermelha, prática tântrica e tal, tem um altar super elaborado lá no Gompa, só que e muitas, sei lá, não lembro mais quantos potinhos que os caras ela fica trocando. Então, assim, só quem põe a mão em altar é assim, as pessoas muito, muito preparadas, já muito, tipo, ninguém deixa pôr a mão no altar uma pessoa que já não sabe muito bem o que é aquilo, porque não é uma brincadeira, não é uma estatuazinha, não é uma florzinha, não é uma velinha, né? É realmente aquilo que está colocado lá, é a representação do meu coração. É como se eu pegasse o meu coração e trouxesse ele para fora, né? Houve uma vez que eu tive num workshop com um xamã da Groenlândia, eu fiquei super impressionada, porque quando ele chegou, estendeu um treco lá, um couro gigante, assim, gigante, é quase, sei lá, o tamanho da minha sala. Colocou um monte, ainda uma mala de altar. Ele viajava, uma das malas dele era o altar. E isso é muito importante, é como se ele estivesse abrindo todas as experiências ali. Dá para, por exemplo, ter um altar minimalista, por exemplo. O meu altar, aliás, eu tenho muitos altares, são profissionais, porque eu sou profissional da área, mas para cada um tem uma sustentação. Mas eu moro numa casa com muita gente, ou isso e aquilo. Você pode ter um altar muito simples. Por exemplo, eu sempre, quando eu viajo, eu levo um objeto para mim de proteção, que eu elejo, sei lá, que é aquele que salta. Às vezes é um anel, às vezes é uma pulseira, um papel, um mantra, sei lá, alguma coisa, sei lá, que às vezes eu levo como uma pedra, né, como um sintético daquilo, né, de tudo que eu sou. Aí eu ponho na cabeceira do hotel, tá lá, é como se eu tivesse conectado como se não, eu estou conectada com o altar, os altares aqui da minha casa, mesmo estando completamente distante. Então, existem linhas de forças, né, que são visíveis, como aquelas linhas que a gente faz quando a gente faz as limpezas de útero e do sêmen que toca o útero, né, as linhas emocionais, são linhas,
que são criadas. E algumas vezes, por isso assim, quando a gente faz práticas entra em alguma religião, alguma seita, sei lá, uma igreja ayahuasca, qualquer coisa que tem um altar, normalmente a gente conecta a nossa energia, o vínculo com aquela tradição, com aqueles guias, aqueles mentores, através do nosso altar. Então, são fios, né, que ficam feitos. E isso tanto é para bom quanto isso é para ruim, porque às vezes a gente sai de alguma tradição, de algum lugar, de uma casa, de um centro, sei lá, e porque aquilo lá não estava bom pra gente. Só que aqueles fios ficam ligados. Então é importante que a gente consiga fazer esses cortes. E essas linhas de força são coisas bem concretas, né? Assim, que elas existem com conexão com qualquer lugar de prática espiritual que a gente vá, porque sempre vai ter um altar, bem como com o nosso altar pessoal, né? Usualmente a forma ideal de se fazer um altar é com um pêndulo, por exemplo, ou com a intuição, perceber um lugar mais de confluência de forças. A Terra tem pontos eletromagnéticos, né? Então, às vezes tem um lugar que a gente sente que é o centro, o coração da energia da casa. Ou às vezes a gente pode eleger também de acordo com as direções, né? Por exemplo, eu quero que o meu altar ele seja um altar de inspiração solar. Eu vou sentá-lo no leste, né? Eu preciso tomar coragem de deixar morrer coisas em mim, e eu estou muito em busca dos conhecimentos de árvore de sabedoria. Ou o búfalo se apresentou para mim, os animais de 4 patas, eu assento ele no oeste, e assim vai. Agora, existe uma coisa que se chama a realidade, que às vezes assim, o meu leste para cima dá na frente da porta de entrada. Não vou assim, tá no meio da sala. Então assim, a gente pode fazer adaptações da posição onde a gente coloca o altar para sei lá, coloca na parede mais próxima, desloca, coloca espelhado. A gente pode fazer esse tipo de coisa sabendo que o nosso intento é que a posição, digamos assim, a direção não é concreta, não é física, né? Que a direção, porque se eu estiver no Polo Norte é outra relação. Então assim, que a minha relação com aquele altar seja de sol nascente, né? A gente pode fazer isso também. O local da casa vai também contar muito do que significa aquele altar, né? Tem locais que são naturalmente não muito esperados para se fazer um altar. Você vai fazer um altar na lavanderia ou no banheiro, né? Mas, por exemplo, eu tenho meu assentamento de Exu na casinha de leitura de água, porque logo na entrada é onde dá para fazer. Então, assim, o assentamento é diferente de altar, eu vou falar isso lá na frente, mas altar, só por enquanto só altar, tá? Eu posso escolher que ambiente da casa que eu quero. Por exemplo, se o meu altar, e eu tenho altar na cozinha, né? É como se assim, a cada vez que eu cozinho, e eu gosto muito de cozinhar e produzir para as pessoas, eu faço cozinha de santo, né, para oferecer. Então assim, na minha cozinha tem altar, vários altares, né? Para que eu não me esqueça da sacralidade daqueles atos. Um altar também serve para nos manter a memória fresca das nossas escolhas espirituais, das direções que a gente quer. Então, esses assentamentos, essas práticas que são muito antigas, desde sempre, parece uma coisa que acompanha toda sacralidade, todo exercício litúrgico, né? E toda a casa, né? As casas tinham, às vezes as casas antigamente tinham, por exemplo, uma santa, né? Um oratório do lado de fora na entrada. Então, são coisas que mudaram um pouco de formato, variam um pouco, mas elas existem, né? Então, o tradicional seria que a gente tivesse assentado um objeto de cada elemento, né? Então, o fogo, o ar, que pode ser, normalmente é o incenso, ou aromas, né? Terra, que pode ser uma pedra, pode ser uma flor, um vaso, né? Terra, e água, água.
Mas também a gente pode, de repente, querer que o nosso altar honre todos os elementos, né? Então aí eu vou ter vegetais, eu vou ter folhas, frutos, eu sou uma herveira, eu tenho várias coisas, eu tenho uma estátua de Jurema, eu posso ter estátuas, representações de imagens simbólicas que me digam muito. Eu não sei porquê, mas aquilo me diz muito, né? Ou uma representação de algum ensinamento que eu não quero esquecer, porque aquilo foi muito importante. Então, como já comentaram comigo, a pessoa colocou um Vajra, que é aquele símbolo tibetano de metal, né? Aquele ícone, então aquela é uma ferramenta de meditação. Então aquilo lá conta um monte de coisa do que a pessoa é. Então, e não importa contar para o outro. Esse é um altar pessoal, o que importa é que conte pra gente, que seja relevante para mim. Porque não existe limitação e não tem nem de tamanho, nem de nada. Pode ser um objeto único, pode até não ser nada, mas aí a gente já precisa ter uma prática de visualização tão concreta, né? Que sempre ter uma materialização é a importância. Por isso, colocar no mínimo um objeto. Muitas vezes eu usei necessidades, ou quando eu vou começar uma meditação, assim, não dá para eu sustentar um altar, mas é alguma coisa importante, eu posso variar o altar, sim, também, depende da circunstância, da época, da minha motivação, mas eu posso sustentar normalmente, assim, no mínimo uma vela, ou uma vela e um incenso, porque o incenso é como a fumaça do cachimbo, é o veículo que leva a nossa oração, né? Então, mas eu posso variar. E assim, o altar vai manifestar como estão as energias da casa. Para quem começa a ter essa leitura mais sutil das coisas, quando a gente observa um altar, a gente sente que tem alguma coisa que não tá bom. A gente às vezes tem dia que dá aquela coisa tá meio complicada, eu remanejo o altar, tiro, limpo tudo, lavo, energizo, defumo e tal, assento de novo, às vezes eu mudo, às vezes eu troco de posição. Isso mexe em alguma é porque ela é como se estivesse cutucando meu coração de uma forma metafórica, simbólica, né? Então, quando a gente começa a ter essa intimidade de relação com o altar, compreendendo que é uma forma de comunicação anímica, quase, com forças que não são traduzíveis e são muito sutis e imperceptíveis se a gente não estiver dispostos, né, a percebê-los, ao escutá-los. Então, é uma ciência super complexa, né, e o altar sustenta, às vezes, dependendo da coisa, mas sei lá, quem teve a oportunidade de estar no Vaticano, assim, é comum, você sabe que você está entrando num lugar muito, muito cultivado, digamos assim, né? Você percebe as diferenças, você entra num terreiro, às vezes você entra num lugar super simples de um benzedor, não tem nada, praticamente nada, tem uns galinhos pendurados, uma Nossa Senhora ali, não sei o que, uma velhinha, mas aquilo tem uma força, né? Então não é a quantidade, nem a riqueza, nem o status do altar que vai realmente, é a capacidade que a gente tem de vivificá-lo, e ele se torna vivo e um assentamento de fato. Então, quando às vezes a gente está em algum apuro e a gente fecha os olhos ou lembra do nosso altar, é como se dali viesse uma força extra, né? Ou como uma poupança energética, e ao mesmo tempo é um lastro de centramento, né? Para que a gente tenha maior estabilidade, né? Então, e as escolhas do que a gente coloca ou não no altar são nossas. Por isso que a gente fala que é um cultivo, porque a gente escolhe as sementes que a gente lança no nosso jardim, e aí vai ser a semente que a gente lançou, a gente vai colher. Então não adianta plantar jabuticaba e querer colher limão, né? Não adianta plantar ódio, que você vai colher realmente tempestades. Você não vai colher águas frescas de nascente. Então, todos os nossos venenos acabam sendo semeados também no nosso altar, e eles refletem, eles são, quando a gente aprende a olhar o altar e se dedicar a ele, nesse senso de cultivo da nossa própria energia, do frescor do nosso coração compassivo, as escolhas compassivas que a gente tem junto com a nossa sabedoria, tudo aquilo é a memória
né? Os nossos guias, nossos mentores, tudo aquilo é como se quando eu olho para o meu altar, eu me lembro do meu trajeto. Eu sei quem eu sou, eu relembro quem eu sou. Eu relembro o destino dessa casa, as escolhas que eu fiz, né? As escolhas que às vezes me passam, às vezes a gente dá aquelas fases que a gente tá meio, putz, tá tudo muito difícil, caótico, muito duro. Aí você faz uma prática de altar, cultiva ele, acende, faz um oferecimento. Você pode fazer o oferecimento de comida, dependendo da tua tradição, da tua crença. Eu ofereço um café para os meus ancestrais, cada um pode oferecer ou não, para aquele eventual prática que você vai fazer, para aquele círculo de cura que você está pedindo, para aquela noite de sono que você está oferecendo. Eu falo assim, olha, eu preciso de uma resposta. Eu peço às senhoras dos sonhos para que elas me amparem essa noite, que me tragam, me ajudem a elucidar e tirar esse véu mental, véu de torpor que eu tô. Aí eu acendo o meu altar, né, literalmente, para que ele fique ativado durante a noite e os sonhos, quem sabe a gente possa ter uma colheita melhor. Então, essa é a prática, e a prática é o caminho do coração. Todo altar está conectado ao retorno ao coração, à expressão e ao reconhecimento do trajeto e do caminho que o nosso coração escolheu, né?